Olá, esse é o CurtasCast, o seu podcast do Curtas do Evangelho. Aqui nós anunciamos o Evangelho de maneira curta, breve, porém profunda. E hoje nós temos uma participante especial. Mas antes de começar a apresentar ela, eu quero convidar você que não nos conhece, que possa se inscrever caso esse conteúdo faça sentido para você. E para você que já nos conhece, tem acompanhado o nosso conteúdo, já curta, dê like e compartilhe com seus amigos. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é Ana Carolina Gonçalves Teixeira. Ela é cristã, influenciadora digital, assessora jurídica do Ministério Público, advogada de formação. Ela é atleta do Clube de Tiro, olha lá, hein? Parte integrante da Igreja Luz do Evangelho em Uberlândia. Atualmente, mora em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. E ela, olha lá, hein? Traz opiniões bem fortes nas redes sociais. Falta alguma coisa, Ana Carolina? Não, acho que não. Acho que não. Muito obrigada por ter me chamado. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito. E gostei muito de acompanhar o último canal, o último programa de podcast. E, assim, acho muito importante isso que você tem feito, o Jorge, de pregar uma mensagem tão relevante, de uma forma, e o formato tem sido tão cuidadoso, né? De uma forma, tem crescido de uma forma tão orgânica, tão especial. Então, e acho muito importante a gente apoiar essas iniciativas assim próximas e que a gente conhece, que a gente tem contato. Então, acho muito bom estar aqui. Feliz. Muito obrigado, Ana. Com certeza, seu incentivo é muito importante para nós. De verdade. Tem sido um desafio grande, mas estamos muito gratos pelo que o senhor está permitindo fazermos. E eu não faço ideia quais vidas temos atingido, mas eu tenho certeza que eu já tenho influenciado vidas para Cristo. Eu tenho certeza. E, bom, já fiz a introdução da Ana Carolina. Muito obrigado. Agora eu quero agradecer por aceitar o convite. Estou muito honrado da sua participação. E tenho certeza que a sua participação é um marco aqui, porque você é uma pessoa muito querida entre nós, entre a igreja, entre as pessoas que te conhecem. Eu tenho certeza que o pessoal do Instagram te acompanha. Acho que tem gente aí que não gosta muito das suas mensagens, mas Sempre tem. sempre tem um hater, né? Não tem jeito, né? Então, Ana Carolina, vamos, sem mais delongas, vamos começar. Eu te chamei aqui porque eu vejo em você uma pessoa que se converteu ao cristianismo em tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo você abraçou muito a causa cristã, né? Deixa eu colocar em palavras corretas, né? Não vou dizer causa cristã, porque eu acredito que Cristo não é uma causa, Cristo é o caminho. Cristo é a única verdade, ele é a vida para nós, né? Mas eu vejo que foi uma mudança drástica, né? Me veio à cabeça aqui um cavalinho de pau, 180 graus, né? E eu queria saber mais de você, né? Quais foram as implicações da sua conversão? Quais foram... o que afetou em sua vida, a sua conversão em relação ao trabalho, em relação à família, em relação às suas amizades, até nos seus conteúdos, né? Você falou para mim uma vez que você escrevia muito, tinha um blog pessoal. Como é que foram as implicações, inclusive nas mensagens que você transmite? Olha, muito profundo essa pergunta. Bom, eu, assim, resumidamente, né? Long story short, eu não nasci num contexto em que eu tinha contato com o evangelho. Eu nasci num lar em que a minha família professa outra fé, são espíritas, kardecistas. Então, só que eu sempre me senti estranho, não achava assim... Tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era, eu não me sentia vontade em professar, em fazer parte disso. Então, tinha alguma coisa dentro de mim que realmente, desde pequena, não me sentia ali aquilo, não queria estar ali. E aí, só que assim, na minha família eu sempre tive uma educação muito secularizada e muito... Meus pais sempre se preocuparam muito com proporcionar as melhores escolas possíveis, os melhores livros. Então, foi muito intelectualizado. Então, sempre buscando aprimoramento, aprender inglês. Teve uma época que eu dei aula de inglês, fiz o curso de direito e, assim, sempre fui muito focada nessa questão dos estudos. Desse modo, a espiritualidade sempre foi não apenas
não apenas desnecessário, mas quase evitável. Algo Porque assim, aquele sabe? ar de Sim, intelectualidade que contraria a espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa de gente ignorante, né? exatamente. Uma muleta e tal. É uma falsa antítese, né? Hum. Como se houvesse realmente essa contradição. Quando a gente percebe que Jesus é a verdade, você só pode alcançar exatamente esse conhecimento científico conhecendo a verdade, tendo esse conhecimento que é a graça, né? Não é por mérito. Daí, bom, tive uma infância, uma juventude de uma pessoa que não teve contato com o evangelho. Uhum. Então, a minha conversão, ela veio num momento assim, eu já nos meus 30 anos de idade, na faixa dos 30, estava passando por diversos relacionamentos e conheci um rapaz e aí me envolvia com ele e aí ele era, eu colocava ele num posto de ídolo e naquela época eu nem conhecia o que seria esse formato de idolatrar alguém, mas era algo quase que instintivo, natural. Eu idolatrava esse rapaz e de imediato eu já pensava no que eu tinha que me mudar, me modificar para agradá-lo. Então, Posso te interromper? Então você colocava toda essa expectativa de satisfação nele. de aprovação. E de aprovação, a ponto de se mudar Sim. completamente para agradar o cara. Sim. Que em vista não é tão errado pensando no tema de relacionamento, né? Mas isso a ponto de ser tóxico para você, né? Muito, muito, a ponto de ele determina assim, que é uma prisão, né? Você viver à mercê do que o outro vai achar ou não de você. E não conhecer outro formato. Qual que é o outro formato de relacionamento que não seja idolatrar essa pessoa nesse relacionamento romântico? Existe outro. Então, era realmente tóxico, né, essa palavra. E aí eu conheci um rapaz, ele ficava nesse posto de ídolo, não dava certo. Eu conheci outro rapaz, enfim. E aí, em junho de 2021, eu conheci um rapaz que ele diz professar a fé cristã, ele não mora na minha cidade. Nós nos envolvemos, tivemos um envolvimento, e aí o testemunho dele na minha vida, foi a vida dele, a forma como ele me tratou. Tanto é que eu conheci ele aqui em São Paulo, né? E aí, quando eu voltei para Uberlândia, eu chorava. Lembro que eu tava gravando. Você em São Paulo, aí voltou para Uberlândia e parou o relacionamento com ele. Isso, a gente continuou algum tempo, mas logo a gente viu que ele não é daqui de São Paulo, não, de outra cidade. Pela distância não seria factível, mas me constrangeu a forma dele ter me tratado, a forma dele ter agido, tudo. Eu fiquei assim, isso é muito estranho. Não sei, isso é diferente. Tem algo diferente nele. Tem algo diferente, eu não sei. E uma mansidão, enfim. E aí eu voltei pra Uberlândia e já tava. E não é um tema só de caráter, né? Não é um tema só de personalidade. Vou corrigir, desculpa. Não é um tema só de personalidade, é um tema de caráter. É um cara com caráter. Isso! É um cara maduro. Maduro, uma maturidade que eu olhava assim, é diferente. E aí eu voltei para Uberlândia nessa época, eu tava fazendo muito vídeo Instagram, que eu gosto muito de compartilhar minhas ideias, e tava fazendo com um clubinho de leitura para as minhas amigas. Eu lembro de eu abrir esse clubinho de leitura e eu chorava copiosamente, sentindo um profundo arrependimento. E aí, voltando para Uberlândia, eu tava com esse clube de leitura, e aí, com as minhas amigas no Close Friends, eu lembro que eu voltei dessa viagem e chorava copiosamente. Eu senti um arrependimento, sabe? E foi um arrependimento de constatação do que eu tinha feito comigo mesma, de que tipo de situação eu estava me colocando. Você entendeu o que estava acontecendo com você em relação a colocar um homem como idólatra? Ainda não. Eu só chorava de arrependimento do tipo. Mas arrependimento do quê? Não sabia, eu ainda não tinha esse discernimento do que era esse arrependimento. Eu só sentia. Você sentiu uma luz te incomodando. Eu senti uma surpresa. Isso é diferente. Eu não sei o que está acontecendo. Chorava. E nessa época, nesse clube de leitura, eu estava lendo um livro do Dostoiévski, um escritor russo do século XVIII, XIX.
São contos reunidos e um desses contos chama O Grande Inquisidor. Dostoiévski, ele foi até um cristão ortodoxo e ele escreve sobre... É uma espécie de distopia, né? Ele cogita o seguinte cenário. Jesus volta para a Espanha do século XV e se depara com inquisidores. E, pasme, Jesus ele é acusado pelos próprios inquisidores. Os inquisidores querem... Um inquisidor em específico quer matar ele. Todas as pessoas o reconhecem, sendo Cristo. Todas as pessoas reconhecem assim, a magnificência, o amor mais perfeito, na sua mais perfeita forma. E o inquisidor da Espanha, assim, que ele representa todo o romanismo, né, mais cru, mais perverso, ele quer queimar Jesus nessa segunda vinda. E aí o enredo trata disso, trata da história contando. Na verdade, é a conversa que esse inquisidor tem com Jesus. Então ele fala assim: você não deveria ter voltado, a gente estava tudo muito bem sem você e você ter voltado. A gente tinha uma liberdade, na verdade as pessoas não sabem lidar com a liberdade, por isso que elas nos dão o poder, por isso que elas dão tanto poder para o Papa, para a autoridade romana. E eu li esse texto e eu nunca tinha lido nada da Bíblia. Nada, nem um versículo. Nem um versículo, assim, nem um versículo de para-choque, nada. Totalmente. Você era versa, você via qualquer coisa. Você tinha um preconceito. Não, você via. Preconceito. Era uma versão, mesmo. Você via qualquer coisa relacionada à Bíblia, você automaticamente se afastava. Sim, né? E aí eu li esse texto nessa época. Aí assim, foi como fala? A fome com vontade de comer, porque foi perfeito. Eu tava nesse terreno emocional extremamente arrependido, fragilizado e ao mesmo tempo tendo um contato com, de certa forma, a palavra, porque nesse conto alguns trechos bíblicos são transcritos. Transcreve versos de Mateus, eu acho, o Evangelho de João. E eu li, eu falei assim, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa comigo, tá acontecendo alguma coisa, eu tenho certeza. Eu senti essa presença muito forte de Jesus me convidando. E foi um convite muito agradável e muito... Foi quase cômico. No sentido... Então, ninguém anunciou o evangelho para você. Você, através da leitura, sim, você leu a palavra de Deus. A literatura. E na literatura continha a palavra de Deus. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ou, nesse caso, ler, né? A Bíblia fala, quem tem ouvido para ouvir, ouça, que o Espírito diz à igreja, né? Então, através de pequenas palavras, o Espírito Santo falou com você. Impressionante. Você vê que não precisa de muito show pirotécnico para pregar o evangelho. É pregar o evangelho e Jesus faz tudo. Sim, por nota de rodapé. Por nota de rodapé. O evangelho é tão magnífico que por nota de rodapé ele te convence da verdade, da justiça, do juízo. Convertido por nota de rodapé. Gostei, vai virar até o tema do podcast. É meio que isso, pode ser no título. Porque você vê lá, as notas de rodapé tem lá, Evangelho foi Evangelho de Mateus. Enfim, aí eu senti essa presença muito forte de Jesus me convidando. Primeiro, assim, esse questionamento bateu muito forte no meu coração. Ana Carolina, isso daqui pra frente, ao invés de amar, de idolatrar todos esses rapazes, essas pessoas são tão frágeis, tão falíveis, por que não amar Jesus de todo o seu coração pro resto da sua vida? Uau. E é uma graça irresistível, não tem como resistir, não tinha como eu não tinha, eu só tipo, ok, aceito, não tem outra opção, é isso mesmo. E aí, nesse momento eu tava fazendo essas sequências de vídeo e a nossa amiga Stephanie, que mora na França, tava acompanhando de lá. Eu já tinha no meu coração que eu amava Jesus de todo o meu coração, só que eu não sabia ainda qual que era a instituição que ia sobrepor a minha experiência de fé. Porque eu não tinha noção de nada. Se eu falasse o que é a diferença do católico, do evangélico, do adventista, do mormon, não tinha nada. De Jeová. E aí eu falei, não, eu já sei que essa transformação ocorreu no meu coração, agora eu preciso achar uma instituição em que
em que eu encontro pelo menos outras pessoas que também estão com isso. Estão pensando algo parecido comigo. Eu não tô sozinha. Então, aí a nossa amiga Stephanie tava me acompanhando lá da França, assistindo os stories que eu tava passando, e ela falou, olha, eu tenho um convite para te fazer. O que você acha de ir na cafeteria? A nossa igreja, ela funciona numa cafeteria, o que eu acho massa. Porque assim, É muito fora da caixa, né? eu acho, nossa, eu acho tipo, tão espontâneo, tão orgânico, tão tipo, estamos aqui para adorar a Deus e acontece que tem um café, sabe? Exato. E é uma oportunidade, é sempre um pretexto, uma oportunidade de evangelizar, eu acho. É uma cafeteria disfarçada de igreja. Aliás, é uma igreja disfarçada, ao contrário, é uma igreja disfarçada de cafeteria. De dia é café, de noite é igreja. Eu acho o É disfarce perfeito. É um disfarce maravilhoso. E aí, aí a Stephanie já, não, eu não tô te chamando pra ir pra igreja, tô te chamando pra ir pra um café, que eu acho que ela achou que eu tinha até uma ojeriza de ouvir a palavra igreja. Eu falei, não, eu vou lá, já que eu tô nesse momento, vou lá. Cheguei lá, eu pisei na Luz Evangelho, pisei da nossa igreja, estava havendo um seminário sobre do batismo. Duas pessoas estavam prestes a ser batizadas e eu sentei lá, eu comecei a ouvir o Paulo, nosso presbítero, falando, pregando. Ele pregava sobre o batismo, todos os batismo de arrependimento, batismo de fogo, batismo nas águas. Passou um roteirinho, um resuminho. E aí eu ouvi aquilo, Marcos, pela primeira vez eu senti como se finalmente eu encontrei um alimento que ele era suficiente e proporcional à minha fome. Uau. Era tipo assim. Te alimentou. Era um encaixe perfeito. Te saciou. E eu não entendia nada. O que era evangelho de que era? Eu não sabia. Mas era um bálsamo. Então, assim, eu preciso ouvir mais disso. Que lindo. Eu não sei o que é, mas eu preciso estar aqui. Eu sabia que era isso. E nessa semana eu também tinha ido com uma amiga minha a uma paróquia católica. Eu fui na paróquia, uma grande amiga minha, e assim, direito à liberdade de crença, né, assegurado pela nossa Constituição, mas eu não entendia muitas coisas, então eu não entendia algumas imagens, eu não entendia o funcionamento, e aí eu não senti vontade, eu quero estar aqui. Eu realmente, quando eu cheguei na Luz Evangélica, nossa, isso aqui, tem uma frase em inglês que eu gosto muito, que é you know what's true, you know what the truth is by the way it sounds. Você conhece a verdade pela forma, você reconhece a verdade pela forma como você ouve. Eu acho que faz sentido isso. Não, totalmente. Eu vou contar a minha experiência. Eu sei que eu não sou entrevistado da vez aqui, mas você contou, passou muito comigo, porque eu também, no meu caso, foi o inverso. Eu cresci em família cristã. Eu perdi meu pai cedo e na minha adolescência eu me rebelei totalmente, envolvi em droga e tal. Não vou dar detalhes aqui, porque foram coisas, né, envolvi em coisas pesadas, né? Lamentavelmente, tive pelo menos 6 anos aí envolvido em coisas bem pesadas. E eu também tinha total aversão ao cristianismo, especialmente por sair da igreja. Né? Com meus 13, 14 anos, saí da igreja, já comecei a enfiar cigarro, bebida, droga, etc. E eu cheguei numa situação crítica da minha vida, totalmente crítica. E nesse momento, uma pessoa falou de Jesus Cristo na minha vida. E você crê que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados? Eu falei, e eu assim, totalmente interessado por me livrar dos problemas que eu estava vivendo. Eu estava vivendo vários problemas pelas coisas erradas que eu estava fazendo na vida. E eu falei, amém, eu creio. Posso orar por você? Pode, claro, eu vou perder uma oração, né? Aquele pensamento bem brasileiro, né? Se faz bem, eu quero. E sabe que depois daquele dia que a pessoa orou pra mim, foi uma graça irresistível. De repente, não fazia sentido mais nada. Essa experiência que você falou, eu queria buscar somente aonde estava se pregando o evangelho, onde estava se falando de Deus. Não importava onde era, eu queria estar falando de Deus, eu queria estar participando. Porque eu estava com uma fome, uma necessidade de ouvir aquilo. E de repente, né, para quem não sabe, eu também faço parte da Igreja dos Evangelhos de São Paulo. Eu também recebi alguns ensinos, batismo do nosso presbítero Paulo. A primeira coisa que ele me ensinou, eu lembro muito bem, foi de Romanos 7, que fala sobre
aquela situação que Paulo estava falando assim, este bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E ele estava explicando, Marcos, essa aqui é a vida preguiça de Paulo. Paulo está fazendo uma menção do como ele vivia antes, quando ele tentava praticar a lei, mas não conseguia, ele vivia frustrado. Mas aquele que vive pela graça é justificado pela fé. E ele pode viver a vida santa e perfeita. Para mim foi chocante quando ele falou isso. Mas como pode viver uma vida santa? É impossível? Porque eu sempre escutei falar que é impossível. Marcos, um cristão pode viver sem pecado. Eu falei, o quê? E vai na contramão de que dizem todas as instituições cristãs. Então foi uma graça irresistível. Assim, eu não queria largar. Era como eu não podia largar. E hoje, até hoje, isso me alimenta. Né? Então, sem mais delongas, né? A história não é minha, a história é sua. Desculpa, Ana. E você estava contando. Muito bom. Como que é a expressão? You know what is true You know what's true by the way it sounds. by the way it sounds, né? Você sabe que é verdade pelo jeito que soa. Soa e pelo menos a minha percepção na luz do evangelho foi essa. Por isso que eu decidi. Posso tentar decifrar o que você está querendo dizer? Você escutou uma palavra e essa palavra veio encarregada de convicção e o seu coração afirmando como um grito interno dizendo esta é a verdade. É isso. Eu vivi isso. É isso. É aqui, fica aqui. E essa verdade não é só no Evangelho, quero deixar claro, não é exclusiva, é a verdade do Evangelho. Porque lá, né, aqui na nossa comunidade, nós somos muito enfáticos em anunciar o Evangelho tal qual ele é, sem influências de redes, como é que eu posso dizer, sem influências de correntes de pensamentos teológicos. Que né? hoje mais parecem com franquias. Com franquias, nossa. Grandes franquias. De qual franquia você é? Eu sou do Batista, cara. Eu sou do mesmo. Burger King, McDonald's. Enfim. Aí depois que eu fui, assim, ainda tenho. Agora eu sei o que é uma igreja que passou, o que é a reforma, porque que nessa paróquia eu senti alguma coisa, em outros, sabe? Eu tenho tentado me situar, mas é o que você falou, é pregar o evangelho nu e cru e é isso. É esse lugar que você vai encontrar. Mas como eu te falei, foi uma transformação interna primeiro. Sabe aqueles muçulmanos que às vezes que se convertem sem nunca nem ter tido contato com Sim, a minha experiência apareceu um sonho. Foi meio assim, tipo assim, eu estava sozinha lá em casa, nessa época eu estava lendo esse conto, estava ouvindo algumas pregações também sobre algumas pregações americanas, treinando inglês. Mas, então, eu já tinha essa convicção de Jesus no meu coração, do evangelho, e agora eu precisava, como eu falei, da instituição, de algum lugar e não foi o contrário, não estava na igreja e tentei encaixar, forçar a goela abaixo Jesus, foi acho que o caminho. Ana, eu acredito pessoalmente, eu tenho embasamento bíblico para falar isso, né? Todos nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo. É impossível você dizer que é cristã, que você tem uma nova vida, você é convertida. Se o Cristo não apareceu para você, eu não estou falando de aparecer visivelmente em sonho, estou falando dele ter esse chamado, esse grito no seu coração, essa atração irresistível. Né? É uma atração tão forte assim. Né? Eu me identifico com você porque eu vivi isso. Eu tinha de tudo para não seguir a Cristo. Eu tinha todas as desculpas, mas de fato, eu lembro quando a pessoa que orou por mim, no mesmo dia eu saí e usei droga. Você tem noção? A pessoa orou por mim, eu estava em estado eu tava num estado psicológico tão abalado e eu estava mal. Como posso falar? Aquelas pessoas que quando a pessoa começa a ver coisa na rua, tem um nome, uma doença, esquizofrenia. Eu estava esquizofrênico, eu via coisas. Eu estava assustado, eu vivia me senti com um sentimento de perseguição. A pessoa orou por mim, essa pessoa que orou por mim, que no caso foi minha avó, minha querida avó, que estiver assistindo, mano, um beijo pra ela, obrigado por ser fiel a Deus. Ela orou por mim no mesmo instante, eu fui sarado. É impressionante, toda a pressão que eu senti, eu fui sarado. E eu, como sou um belo rebelde, saí, usei droga, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E foi assim, na semana seguinte, eu comecei a pegar uma rejeição por todas essas coisas.
todas as coisas que eu praticava, que eu amava, eu queria viver aquilo, eu comecei a pegar uma rejeição, Fisiológico. era uma rejeição fisiológica, o meu corpo já não queria, a minha mente já não queria. E toda aquela versão que eu tinha pelo evangelho, eu comecei a ter pelas coisas que esse mundo oferecia e que me dava alegria. Então, nossa, me lembrar disso me traz muita... Acho que teria um tempo pra conversa também. Sim, eu vou... Vai me entrevistar? Sim, sou candidata a essa entrevista. Tá bom, obrigado, né? Conte comigo. Mas então, Ana, e queria saber também mais sobre você, né? Você falou da sua conversão, da Igreja do Evangelho. E aí foi radical, né? Porque acho que se a gente vai para a raiz da palavra, radical foi na raiz, né? Você foi na raiz, né? Você foi na raiz da palavra, você foi na raiz da sua vida. Foi uma conversão da raiz, foi uma mudança de mentalidade, uma mudança de natureza, né? E eu te conheci bem depois desse processo, né? Eu dou testemunho da sua vida, pelo que Cristo fez na sua vida. Mas me fala mais sobre no seu trabalho, sua amizade, sua família, como é que foi a reação deles, né, em frente a isso? Quais foram os seus desafios em relação a isso? Eu trabalho, eu sou analista no Ministério Público, já faz 10 anos, eu entrei em 2013, a forma de ingresso é concurso público, e ainda que não conhecesse Deus, hoje eu vejo que é pela graça e misericórdia dele exclusivamente. E no meu trabalo, assim, o que o Ministério Público faz? Assim, a nossa Constituição, artigo 129 lá, a função primordial do Ministério Público é a titularidade da ação penal. O que significa isso? Significa que o Ministério Público investiga crimes, processa pessoas pela prática desses crimes. Especificamente o federal, ele lida com vários crimes, do tipo tráfico de drogas, pornografia infantil, corrupção, desvio de dinheiro público. Então, são temas muito densos, pesados, que sempre espiritualmente e emocionalmente me demandam muito. Quando eu me converti, quando você me pergunta sobre quais são os desafios que você enfrenta no seu trabalho, olha, sim, eu trabalho com justiça é muito importante, muito mesmo. Mas o desafio de uma mulher cristã numa profissão como essa é um desafio também que uma mulher em qualquer outra situação, ela é uma médica, ela é uma cozinheira, ela é uma bailarina, que é o quê? Glorificar a Deus pelo seu trabalho. Sim. Então não é que mudou? Bom, mudou que o meu nível de dedicação, ele triplicou o meu nível. Seu zelo, né? Porque entrega. Eu entrego não para o meu superior hierárquico, mas para Deus. Ter esse destinatário do seu trabalho se torna muito mais exigente. Dá muito mais responsabilidade, certo? Muito mais criterioso, porque quem que é qual que é o juízo ali, né? Qual que é você vai entregar 50%? Você vai entregar 80%? Não, você vai entregar sempre 100%, pelo menos você vai... Então, quando eu pego um caso, sei lá, que eu tô trabalhando numa caso de moeda falsa, que é uma cédula falsa de R$50. É importante, mas tem um outro caso de, sei lá, um desvio de R$1 milhão. Todos os casos são importantes. Todos os casos são importantes. Todos os casos merecem um máximo de excelência, um máximo de dedicação e de entrega, de busca pela verdade. Porque qual que é o meu trabalho básico? Tentar reproduzir os fatos como ocorreram. Então, se há 10 anos atrás houve uma divulgação de conteúdo pornográfico, eu tenho que saber identificar quem foi essa pessoa, tem que reproduzir esses standards probatórios que a gente chama, de uma forma e apresentar para o juiz e falar, olha, esse aqui, pede a condenação, ou no caso, se não tiver prova, pede a absolvição, como existe também. Então, eu compartilho muito das minhas crenças, do que eu acredito nas minhas redes sociais, e a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, reserva esse direito. Assegura que eu tenho direito à livre manifestação de pensamento e à liberdade de crença, de credo. O cristianismo tem essa vertente de proselitismo, né, de criar, não de prosélito, a gente tem essa noção de prosélito como... A gente é conhecido como evangelização.
a apologia ao evangelho. Isso, a gente... Né? Todos nós somos incentivados, e o próprio Deus, o próprio Jesus nos incentivou, e é um mandamento, incentivou não, é imperativo, e de pregar o evangelho. Diferente do Estado Islâmico, né, que incentiva a matar os infiéis, né, entre aspas, né? Então a gente está, né, se fazer uma comparação bem esdrúxula, né? É que está bem fresco na minha memória porque eu estava pensando na igreja primitiva, a igreja perseguida. Então você estava falando sobre a manifestação pública. Então eu gosto de sempre tive esse senso de propósito de abrir o Instagram e gravar. Eu sempre gostei muito de falar sobre livros, sobre resenha. Teve uma época que eu tinha um blog e eu gostava muito de escrever. E eu escrevia tanta bobagem que não vai ser repetida aqui nunca. Mas uma coisa eu tenho certeza, as pessoas riam de mim. Eu era muito comediante, eu escrevia assim. Mas bobagem o quê? Você fala, você era mais... Tinha uma tendência de comédia, de humor, é isso? Bobagem de tudo que você imaginava, bobagem. Mas, assim, fazia resenhas políticas, resenhas literárias. Tentava um bom gosto, mas era uma crônica quase que diária. Teve uma época da minha vida que eu tive, assim, um tempo de depressão, assim, e a escrita me ajudou a sair dessa, sabe? Era um refúgio pra você. Você descansava escrevendo. Sim. E aí... Então, meu Instagram, minha vida, essa vida blogueira sempre foi muito importante pra mim. Não por, eu quero ganhar dinheiro com isso, mas não, era arte pela arte, sabe? Arte tem muito a ver com graça, né? Então, qual que é a utilidade? Não tem uma repercussão prática. A vida ficou... Hoje, essa segunda-feira, eu tô mais alegre porque eu li uma crônica e dei gargalhada aqui. Então é isso, sabe? E você queria compartilhar, você tinha um anseio natural. Eu acredito que são dons, como é que é a palavra? São dons naturais, você naturalmente tem esse dom de expositora, você é uma expositora nata, né? Não tinha um interesse por trás, né? Eu entendo, porque eu tenho um pouco disso também, né? Por alguma razão eu comecei esse canal, né? Eu tenho esse anseio de expor aquilo que eu creio, né? E acho que todo mundo que tá ao meu redor sabe que eu creio. Eu não sou aquele cristão 007, não. Todo mundo sabe. Eu deixo bem claro, as pessoas que me acompanham e me respeitam muito também, né? Porque, mais uma vez, testemunho de vida, né? A gente procura dar um testemunho de vida, né? Nem sempre a gente acerta, mas na medida possível a gente tenta viver aquilo que nós pregamos, né? Não tem como esconder uma candeia, né? Opa! Se a candeia não tá saindo luz, talvez tá faltando fogo aí, né? Tá faltando a chama do espírito, né? Então... Mas, surpreendentemente, quando eu fazia as minhas crônicas mais engraçadas, as pessoas gargalharem, eu tava aos prantos, chorando, depressivo. Não sei se você já viu, tem um filme do Jim Carrey que ele fala muito sobre uma fase da vida dele que foi assim. Fazia todo mundo rir, mas ele tá... E ele assim... Uma sensação de vazio, então. Sem a vida sem Jesus. Você sabe que eu sinto isso, sabe quando? Ainda hoje como cristão, quando eu desobedeço a Deus. Quando conscientemente eu sei que Deus está falando para fazer alguma coisa e eu estou conscientemente, a gente por experiência cristã, vivência, a gente percebe quando o Espírito está nos guiando para fazer certas coisas, né? Porque a gente vive por fé, né? Então no momento em que está desagradando a Deus, porque Deus fala que aquele que não vive por fé não me agrada, né? Então, no momento que eu não estou vivendo por fé, o fato de não estar agradando a Deus, eu estou atrapalhando o meu próprio espírito. Você sente? Eu sinto. Então, quando eu sinto com essa sensação de vazio, é porque eu não estou agradando a Deus. Ou então eu estou buscando coisas desse mundo. É outro fator, né? É tema para outra conversa também. Então você não tem desafios assim de uma oposição no trabalho, né? Então você tem certa liberdade. E nas redes sociais, como é que foi? Depois que você começou a mudar, você saiu do conteúdo mais humorístico e tal, e você foi para um conteúdo mais cristão. E também você fala muito, eu vi aqui, você compartilha essa questão do clube de tiro, né, suas experiências no campeonato, certo? Você compartilha também questão de feminilidade, tá certa a palavra? Feminilidade, vestimenta feminina, amizade, eu vejo você muito falando, eu gosto muito dos seus conteúdos, né? Você fala sobre, e eu estou de acordo, a amizade entre mulher e homem não faz sentido, né? Se não for, não existe se não for casamento, né? Eu com a minha esposa sou amigo dela, né?
Então fala um pouquinho disso. Olha, sobre o que eu enfrentei no Instagram. Bom, não tem outra palavra, escárnio. Escárnio. Escárnio, essa é a palavra. Só que assim, antes de pregar o evangelho, eu já era escarnecida por outros motivos políticos, enfim. Já era assim, senti um pouco rejeitada. Agora, pelo menos, eu sei pelo que eu tô, sabe? Eu sei identificar, isso que você tá me rejeitando é pelo aquilo que vive em você, né? Pelo espírito que habita em. Então, que existem várias opiniões que não necessariamente são agradáveis, mas a necessidade de compartilhar é um pouco maior. Eu tenho tentado, acho que o Espírito Santo tenho aprimorado, pela graça de Deus, aprimorado lapidado mais a forma, né? Então falar de uma forma amável, de uma forma mais serena, sem acusar, sem impor, porque é sempre possível. Pregar o evangelho, Jesus não nos conquistou não nos chamou com acusações, ele nos chamou com amor. Sim, exortando o arrependimento com amor. Eu não vejo Jesus chegando no pecador, destratando a pessoa, subjugando a pessoa. Ele, de fato, ele era forte com os hipócritas da época, que eram, no caso, os fariseus, né? Ele era muito forte com eles, né? No caso, João Batista chamou de raça de víboras. Jesus, ele confrontava diretamente, chamou de sepulcro caiado. E quem não sabe o que é sepulcro caiado? É um sepulcro bonito por fora, mas por dentro é morte, né? Então, vocês se vestem por exterior como pessoa santa, mas por dentro é morte. Mas Jesus, por exemplo, a Maria Madalena foi jogar o perfume, o bálsamo nos pés de Jesus, chorava, os suas lágrimas molharam o pé. Imagina quanta lágrima. Ia secava com seus cabelos. No caso, Judas repreendeu a mulher. Esse perfume caro podia vender, dar para os órfãos, não sei o quê. Jesus deixa que faça. Os pobres sempre terão. Então, é isso que você está falando. Acho que isso é um tema de sabedoria que a gente vai ganhando, é uma experiência, né? À medida que vai desenvolver nosso caráter também, a nossa semelhança com Cristo, a tendência natural é a gente saber tratar com mais amor também, né? Saber tratar com sabedoria as pessoas, né? Amor não é bajular, né? Uhum. Amor é diferente de bajular. Bem diferente. Como eu me refiro a amor, às vezes as pessoas precisavam ouvir coisas que deveriam ouvir, e às vezes de maneira forte, mas você sacrifica. Para mim, quando eu penso em amor, eu penso em sacrifício. Eu penso em sacrifício. A palavra, quando eu venho amor, eu venho igual sacrifício. Porque como que Deus mostrou seu amor? Sacrificando seu filho na cruz do Calvário. Como eu demonstro meu amor com a minha família? Me sacrificando meu tempo, sacrificando meus próprios interesses para servir os interesses da minha família. Então, como eu amo o meu semelhante que está nas trevas, que precisa ouvir verdades duras, é você ser... Por mais que a visão da pessoa é dura com você, te maltrata, você chega e você não fala a mesma altura. Você fala com respeito, você fala com temor com a pessoa. Isso constrange. E você acaba constrangendo a pessoa. Sobre a questão do tiro, eu comecei a tirar em 2020. Eu fiz um curso de pistola semiautomática lá em Uberlândia. Pistola semiautomática? Eu atirava com a 9mm da Arex lá no... É um clube de tiro que tem lá que ele é muito incrível, porque também tem aquela luta Krav Maga do exército israelense. E eu decidi aprender a atirar por uma razão bem específica. Assim, na minha família tem uma história muito triste de uma parente minha que teve invasão de domicílio e ela foi estuprada. Nossa. Ela estava sozinha em casa. Sim, e aí isso me marcou muito, muito mesmo. Eu ficava assim, com essa incógnita na cabeça. E se ela tivesse acesso a uma autodefesa? O desfecho seria totalmente diferente. Seria possível? Será que seria possível? Será que ela poderia ter a oportunidade? Será que ela poderia? Ela tinha esse direito? Será? E por muitos anos eu tinha essa incógnita na cabeça quando eu falei, tô querendo... Antes de me converter, que eu decidi, eu fiz esse curso, eu participava semanalmente dos campeonatos, chama IPSC, que é um campeonato que tem até nos Estados Unidos. Foi muito bom, aprendi muita coisa sobre segurança pública. Na época eu também fiz uma pós-graduação. Autodefesa também? Autodefesa só com Krav Maga eu não fiz não, só manuseio da pistola mesmo. E
E aí, quando eu me converti, eu me afastei do clube, de verdade. Assim, eu achei que. Não sei se eu. O que eu senti depois que eu me converti em relação ao tiro é que esse tempo que eu tava gastando ali, me aprimorando no tiro, eu poderia gastá-lo de uma forma, otimizar esse gasto, esse tempo em outra coisa que era mais urgente na minha jornada como mulher cristã, que era o quê? A feminilidade, a misericórdia, eu exercitar outras coisas que eram mais importantes, especialmente por ser mulher. E aí, até a gente tem desenvolvido com as meninas da Assembleia um projeto no lar dos idosos, um lar de Sim. acolhimento. É isso que eu ia falar, outra coisa que é o tema que eu ia entrar. Você faz um trabalho de assistencialismo, né? Você faz a visita e A tal. gente faz visitas bimestrais, o propósito é pregar o evangelho. E essa intenção, assim, eu sempre tive no meu coração que algum dia da minha vida eu ia trabalhar com idosos. Sempre tive, eu nem sabia porquê, mas era uma chamada no meu coração. Quando eu fui para os Estados Unidos em 2018, na Filadélfia, eu fiquei encantada, porque, Marcos, os veteranos de guerra, eles desfilam, eles são aplaudidos, as pessoas querem saber a história de vida deles. Ah, você foi na guerra, as senhorinhas estão ali. Tem muitos ali com síndrome de estresse pós-traumático, e, enfim. Aí eu olhei, voltei com isso na minha cabeça e pensei, gente, e o Brasil, qual que é aqui? Então eu voltei muito inspirada por isso, sabe? Acho que, em algum sentido, eu queria muito fazer alguma coisa envolvendo idosos. Foi quando surgiu a oportunidade. Não, A acho minha muito amiga massa. Sara da Assembleia que realmente me convidou. Perfeito. E aí a gente tem levado esse projeto, ele tem prosperado. É impressionante quando é pela graça, A coisa avança. todas as coisas cooperam e você vê assim, os relacionamentos prosperam. A gente tem é muito bom, a gente finalmente tá conhecendo os idosos, criando vínculo, nos aproximando e o evangelho sendo pregado, porque nós cremos que toda a humanidade está condenada. A maioria das pessoas não para pensar como será depois da morte, porque simplesmente isso não é relevante no momento. Mas você pensa um idoso que está com uma doença terminal, que está, às vezes, numa situação de abandono. Muitos ali têm familiares que estão próximos, que estão atentos, sim. E tem muitos que E abandonam. tem muitos que estão em abandono, então eles têm todas as situações. Eu não consigo imaginar qual situação leva para um idoso ser abandonado. Não sei se foi por erros na vida que ele cometeu com a família, ou a família realmente é uma família ingrata. Não dá para julgar e nunca saberemos. Mas sabe o que você me contando aí me fez pensar sobre a parábola de Jesus dos trabalhadores da última hora. Eu vou citar um rapidinho para que talvez nem todos conheçam, né? Jesus propõe uma parábola. Jesus era bom de fazer parábola, né? Ele era ótimo. E ele fala o seguinte: certo homem foi e contratou uma pessoa para trabalhar no dia no campo e ofereceu um denário porque era um dia de trabalho. O cara trabalhou, começou a trabalhar, chegou a meio-dia. Este mesmo senhor foi e contratou mais duas pessoas no mercado e ofereceu mais um denário para cada um. Aí começaram a trabalhar, ou aquela pessoa que está trabalhando desde manhã que se sentiu injustiçada, né? De repente, já era final da tarde, o senhor foi lá na praça, contratou outra pessoa e ofereceu também um denário para trabalhar até, um exemplo, das 16 às 18 horas. Rapaz, no fim do expediente, os caras que trabalham desde as 8 horas da manhã falaram: pô, mas isso é muito injusto, senhor. Você ofereceu um denário para mim, eu todo dia estou trabalhando, esse cara trabalhou 2 horas. Essa parábola Jesus propôs para explicar que a salvação não tem hora. Se você recebeu a salvação com 30 anos, ou em termos de história de garotos com 12 anos de idade, ou um senhor ancião, igual você tem visitado, 70 anos, 80 anos, sei lá, com a idade das pessoas lá, se a pessoa recebe a salvação, é a mesma coisa. Então, não. Às vezes tem gente, uma certa maturidade cristã, que sente uma certa injustiça. Pô, mas eu estou trabalhando muito tempo pro Senhor, e esse cara aí. Não funciona assim, é tudo por graça. Amém, sim, com certeza. Né? Não sei se faz sentido para vocês que eu tô falando. Com certeza. Pela graça sois salvos mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus. Por isso tem que pregar para todos. Sim. Inclusive para idoso. Sim, eu acho importante. E
Eu não sei, eu sempre pensei assim, gente, olha que vida vazia. De segunda a sexta você trabalha, aí sábado você tem algum momento divertido, aí domingo você, sei lá, você tá. Eu sempre me sinto muito assim, ai, eu gosto dessa questão de beleza, de aparência, de moda, de. E não tem nenhum momento da sua vida pra você se doar pro outro. Verdade. Todo ano você faz a meta do ano. A minha meta desse ano é ter o shape do ano, é emagrecer, é não sei o que, ganhar massa, é, sei lá, trocar de carro, trocar de casa. Não tem nenhum espacinho de, quero aprimorar a misericórdia, quero ter um exercício ali que eu quero. Como será? Como será servir numa situação em que eu não tô ganhando nada? Eu acredito que servir na vida, Jesus ele nos ensinou servindo. Ele lavou o pé de Pedro. Já pensou? Lavar os pés na época era um trabalho de escravo, era um trabalho de servo. Era da pior, entre aspas, a pior classe de trabalhador. Jesus vai limpa o pé do cara mais problemático dos seus discípulos, né? Dos seus alunos. Mas eu acredito pessoalmente que aquele que não serve, ele futuramente vai ter uma vida solitária. Porque aquela pessoa que serve vai ter sempre sua família perto de você. Sempre. Vai ter sempre gente grata, sabe aquela reciprocidade? Você faz e você recebe de volta por Você termos de recebe gratidão. uma coisa diferente. Ainda que você faça desinteressadamente, Uhum. você vai receber aquilo de volta. Porque servir, pra mim servir é a última fronteira do relacionamento. Então, pra mim, eu tenho muitos interesses particulares. Eu vou trazer pra mim de novo. Eu tenho muitos interesses particulares. Esporte, eu gosto muito de praticar esporte, questão do shape aí. Mas, cara, será que esse é o propósito da vida? É só obedecer aos meus próprios interesses? Só isso. É só isso? Viver só pra mim É mesmo? uma engrenagem, sabe? Uma engrenagem no automático. Né? E nós vemos que a sociedade hoje, as publicidades, o Instagram, tudo foca para você atingir seus próprios objetivos. E Jesus falou: aquele que não tomar sua cruz, não negar a si mesmo, não pode fazer parte comigo. Aquele que não negar a si mesmo, não tomar sua cruz, não pode me seguir. E toda vez, Marcos, eu penso, já parou, olha o perigo da gente, às vezes, assim. Lutero foi um homem muito importante para nossa fé, com certeza, para a fé cristã. Mas se parar para pensar que Lutero pensou, Lutero olhou para a carta de Tiago como uma carta de palha, que é a carta mais prática, né, que fala tanto da importância As obras pela fé, né? E eu acho isso fantástico de ser. As obras têm essa repercussão perante as pessoas. As pessoas estão vendo aquilo e falando: tem uma coisa diferente nessa moça. Tem alguma coisa diferente, eu não sei o que é, eu preciso acompanhar, preciso estar, sabe? Olha, Ana, eu vivo em meios. Desculpa, gente, eu sei que você é entrevistada, mas é que o tema vai surgindo, vai me trazendo insights. Eu sou assim, eu gosto de expor as coisas que eu não consigo guardar os pensamentos. Não, ela tá certa, tem que falar. Eu vivo em meios, eu não vou citar onde que é, porque vai online, sem publicidade, mas eu vivo em meios onde as pessoas, a maioria é separada, a maioria tem um relacionamento, é casado, mas não tem vida de matrimônio, ou a maioria é separado, tem filho, cuida do filho só de fim de semana, e eu tô lá, nesse mesmo meio, praticando os mesmos esportes que as pessoas, e eu tenho família, eu tenho empresa, eu tenho filho, eu tenho esposa. Essas pessoas estão todos os dias praticando esse esporte que eu pratico. E eu tô lá, a pessoa, e aí, você vai vir jogar com a gente amanhã? Eu falei, não, amanhã não. Mas por que não? Tem família, cara. Tem minha filha pra cuidar lá, tá com 1 ano e 4 meses. E aí, você não vem à noite jogar com a gente? Eu falei, cara, olha, eu gostaria muito. Nossa, como eu encantaria. Me dá maior gana de jogar, mas, cara, infelizmente não posso. Eu tenho a família pra cuidar e tal. E sim, eu vou negando toda hora eu recebo convite. Eu falei, cara, não posso. Aí o pessoal me convida, eu nadava muito. E vamos fazer a travessia lá na São Sebastião, não sei o que, 2 quilômetros. Eu falei, cara, nossa, me encantaria, mas não posso. Então, eu acho que nós somos chamados para ser essa luz. Eu acredito, eu não sei como o pessoal me vê lá, eu não consigo passar na minha cabeça. Isso repercute de alguma forma, né? É o que eu falei sobre a repercussão externa do que já vive em você. Sim. Então, que tipo de testemunho que você tá dando? Algum testemunho? Alguma? Sim. Testemunho positivo ou negativo. Algum testemunho que você tá dando. Você tá testemunhando a Cristo ou você mesmo, né? Então, eu acredito que viver
Eu acredito que a gente tem que fazer coisa para nós, né? Viver só para outra pessoa, não é assim que vive, né? Mas qual o limite disso, né? Acho que é um limite de consciência. Eu com a minha esposa, nós temos um acordo. Ó, eu vou pelo menos um dia fazer isso, mas outro da semana eu vou cuidar, vou ficar em casa, vou assistir o filme junto, vamos fazer a comida, vamos tomar jantar junto. Mas eu acredito que, na verdade, não tem fronteira para servir. Acho que não tem limite, né? Pensando melhor. Qual o limite de servir os próximos? E quando a gente fala nessas boas obras, nas boas obras que devemos fazer, a gente sempre acha, é uma instituição de caridade que você tem que ir. Mas não, esse é o servir no dia a dia e uma pessoa que tá, sei lá, que tá do seu lado, sabe? Um vizinho seu que tá acamado, ou sua esposa que você não tem, que não tem. Deixa eu falar uma coisa. Agora eu vou falar de novo, baseado em experiência empírica. Aquela pessoa que não serve não pode viver satisfeita na vida. Porque a pessoa que. Eu vou falar como matrimônio, né? Teve tempos que eu vivi fazendo coisas só pra mim mesmo. Mas a partir do momento que eu comecei a servir a minha esposa, servir ela. Cara, assim, meu relacionamento melhorou 80%, É. né? É impressionante. Eu tava com um pensamento e fugiu. Mas tá bom, acho que. Você começa aí, você realmente tem essa repercussão e aí a recepção vai ser de uma coisa diferente. Você pode ver os líderes mais. Os líderes conhecidos, não vou falar de líder político, mas líderes de empresa, de igreja. Os líderes mais queridos são os que mais se entregam. São os que mais servem. Não os que mais demandam. São os que mais se entregam pela pessoa. Né? São os que mais abdicam dos seus próprios tempos para servir os interesses do próximo. Sim. Então tá aí o segredo. Você tá vivendo frustrado. Tá aí o segredo. Você tá vivendo frustrado. Tá vivendo triste. Serve mais, cara. Desculpa a franqueza. Sabe quando você vai pra igreja? É uma forma fantástica de servir que as pessoas elas menosprezam, chama-se ouvir. Ouvir, assim, não precisa de coisas mirabolantes, não precisa de uma campanha fantástica. Senta com a pessoa, mas escuta do coração, sabe? Não, eu me interesso pela vida dela, E especificamente, você falou da feminilidade, eu acho que esse é um papel da mulher extremamente importante, que tem se perdido, assim. As mulheres querem o tempo todo falar, elas não querem ouvir. Claro que existem contextos bem específicos, não estou falando de nenhum, mas assim, em geral, o feminismo fez isso, né? Nós nos tornamos extremamente efusivas e auto-idólatras em muitos aspectos. Nós temos que ter o direito de falar, nós temos que ter. E a feminilidade tem a ver com submissão, com ouvir mais, falar menos. Nossa, agora que você cancelado. Vamos lá, corte, vai virar corte, hein? Olha vai pro YouTube, um corte, um minuto. Na verdade, eu acho que são ambientes e ambientes. Então, no ambiente profissional, você tem que expor tudo, você tem que falar, você tem que articular, defender, empreender. Então, você faz, tá? Mas no ambiente familiar, no ambiente de amigas, escute mais. Essa é a dica feminina. Escute mais. Escute 90% mais. Nem tudo que você tem pra falar é importante. Não é. Às vezes você vai falar, você pode destruir uma pessoa, não sei. Então, quando eu tava falando sobre servir, né, eu tava aqui na minha cabeça, eu lembrei o que eu ia falar. Ah, então fala. Você sabe que pra mim quebrou uma fronteira na minha vida. Eu já vivi frustrado. A gente tem ciclos e ciclos, né? Mas tem uma época que eu via frustrado na igreja e tal. Aí eu aprendi que pra igreja, você não vai pra receber. Sabe, quando você vai pra igreja, você fica assim, nossa, não gostei da palavra, aquela palavra não me alimentou hoje. Não, essa palavra não fez sentido pra mim hoje. Rapaz, a palavra não é pra você, a palavra é pro Senhor. Como se fosse um buffet. É um buffet, né? Nossa, esse aqui tava é a máquina, né? Você escolhe o desejo e tal, quero o E5, e a Coca-Cola, sai a Coca. Então a gente vai pra servir. Quando a gente muda o objetivo de você ir e fazer parte do corpo, você vai pra servir, você muda completamente. Sabe? Aí eu comecei a chegar na igreja e eu comecei a ver, eu procurar a oportunidade de uma coisa pra fazer. Sabe? Tinha uma louça pra lavar, falei, daqui que eu vou lavar. Pá, tinha um lugar pra varrer, vai, daqui que eu vou varrer. Tinha alguém pra abraçar, orar junto, vai que eu vou abraçar. Tinha alguém pra ouvir, eu ia lá pra ouvir. Sabe? Realmente isso mudou a maneira de eu atuar
da minha participação na comunidade, né? E eu acho que isso tudo é uma tema de maturidade, um tema que a gente vai... O Senhor vai permitir de passar certas... A gente tem muita dureza no nosso coração. Tem muita dureza, tem muita área em minha vida que eu tenho que melhorar, né? Acho que todos nós, né? Ninguém se gradua, né? Mas o Senhor vai permitindo de passar situações... Às vezes Ele vai mandando provações na nossa vida até o limite, para a gente aprender com essas provações e dar um passinho para frente, né? De repente a gente não era tão paciente, a gente começa a ser um pouquinho mais paciente. É fantástico isso. Né? É como se o holofote vai mudando, que eu tô colocando o holofote nessa direção, então vai para essa direção. Isso acontece de verdade. Não só com essas... Não, pode falar. Não, fala aí, Cleber. Por um raciocínio, eu tenho uma pergunta pra fazer com você aqui, que eu gosto de sempre fazer essa pergunta. Vamos lá. Não, eu ia só concluir essa questão da feminilidade, que é realmente... eu falo muito sobre isso no Instagram, porque eu realmente acho que isso se perdeu. E é bem triste, é bem lamentável, porque as mulheres, quanto menos femininas, elas mais infelizes elas ficam. Só que elas não têm essa consciência. E olha, o melhor estilista, o melhor culinarista, o melhor que pode existir chama-se Jesus. Quando ele entra na sua vida, você pode ter certeza, a minha forma de me vestir mudou muito, direcionada assim, graças a Deus. O enfoque na cozinha, então eu comecei a aprender, não só aprender, mas apaixonada em cozinhar e de uma forma muito intencional, porque ali é o lugar certo de eu estar e eu acho isso muito feminino. Nossa, agora vai cancelar a mulher ficar mais em silêncio, cozinhar mais. E é reservado o direito de ter, como que é, a manifestação pública das suas ideias. Mas eu acho, gente, nossa, quanto é bom cozinhar. Bom demais. E colocar amor e excelência. Não, vou fazer um peixe, vou fazer o peixe, sabe? Vou fazer Quando você fizesse o peixe, você chama a gente, porque eu tô afim de comer o peixe. Nossa, eu fiz um cupim Uau! Cupim na cerveja preta que, olha, aqui, Jesus. Foi pela graça. Foi muito bom. Não, mas você falou que o melhor culinário, o melhor vestidor, o melhor estilista... Estilista. É Jesus, porque até nisso ele forma a gente. É impressionante. Assim, é literalmente a cultura do reino sendo implantada em você. É uma cultura que não vem deste mundo. Por alguma razão nós somos os como é que fala? Nós somos os... Ai, me fugiu a palavra, que é a pessoa que faz um trabalho diplomático. Nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores do reino de Cristo. Nós estamos representando os interesses do reino de Cristo. Então, por exemplo, eu não consigo encaixar cristão e veganismo. Me fala, vamos ser cancelados aqui de uma vez? Cristão e veganismo não faz sentido. Gente, carne boa demais. Pelo amor de Deus. Jesus comeu peixe. Jesus multiplicou peixe, né? Cristão e também... eu não consigo imaginar Cristo e roupa indecente, tanto para homem quanto para mulher. Certo? Eu não sei se essa questão do veganismo é assim, às vezes tem pessoas que realmente não gostam de jeito nenhum. Não, tudo bem, é uma preferência. Agora quando tem uma ideologia... É uma espiritualidade, coloca uma espiritualidade. Existe uma pessoa melhor porque não come carne. Lógico. Ninguém é melhor porque come carne e pior porque come só vegetal, né? Agora tem a preferência da pessoa, né? Com certeza. Aí tem todo aqueles argumentos adventistas, tal, de que os homens foram criados para comer vegetal, né? Enfim, não quero entrar nesse mérito, que eu também não é minha seara, eu entendo pouco, e quero correr o risco de ser injusto, né? Mas eu queria fazer uma pergunta pra você, Ana. A gente já tá aqui já 1 hora conversando, e é uma conversa... essa aqui é a pergunta-chave que eu gosto de perguntar. Uhum. Ana, pra você, o que é o Evangelho? Eu perguntei pra Michelle. Gostaria de ouvir de você. O que é o Evangelho? O Evangelho é a definição da verdade, assim, palavra de Deus, assim, materializada. A materialização é a única forma concreta que nós temos de acesso a Deus. Acho que é essa é a definição. Não tem outra forma. Assim, nós vivemos numa sociedade extremamente cientificista e que privilegia o acesso ao conhecimento por essas
pelas formas empíricas, pelas formas materialistas, né? Então, qualquer coisa que escape a isso, não existe nenhuma. Tanto é que não existe nenhuma essas correntes que defendem que o conhecimento humano ele pode ser inato, elas são rechaçadas, né? Mas eu realmente acho que existe uma fagulha de conhecimento inato que Deus colocou na gente que algumas pessoas despertam e outras não. Algumas pessoas têm esse contato, outras não. O que é a fagulha de conhecimento inato? Defina. Nossa, fagulha de conhecimento inato é quase um. Eu não entendi, desculpa. Mas Só pra eu entender. as formas de aprender o conhecimento. Isso é um pouco até. Isso é mais filosófico do que propriamente. Você pode conhecer uma coisa de formas vendo e tocando e fazendo experimentos de causalidade, causa e efeito. E existe um conhecimento inato que tá aqui a prioristicamente, ou seja, antes de tudo existir, já havia no ser humano. Seria isso. Então eu acho que realmente tudo que nós conhecemos, sim, nós aprendemos muito do conhecimento por essas formas de observacional, relação de causa e efeito, mas existe também uma revelação, que é essa agulha interna. Isso é a revelação. Engraçado você falando isso, eu me lembrou de uma coisa. Você sabia que um dos maiores ganhadores de prêmio Nobel, um dos homens mais brilhantes da história, uma das cabeças mais inteligentes que já se passou nessa terra, chamado Isaac Newton, ele falou mais do evangelho do que sobre teoria científica? Sério? Se você pega os escritos deles, primeiro os artigos científicos dele, ele sempre começa com a palavra de Deus. Segundo, a maioria das coisas que ele escreveu, o cara foi brilhante em física, foi brilhante em química, o cara foi brilhante, enfim, todos conhecem a história dele, né? Mas se a gente pega os escritos dele, a maioria deles é relacionada à teologia, interpretação da Bíblia. Eu já ouvi falar. Ele era um teólogo nato. Nada. E não era por falta de opção, porque na época dele, século XVIII, XIX, se não me engano, ele já tinha muita questão da gnosticismo, ateus, tinha já essa questão da evolução. Não começou com. Como que é o nome do cara da teoria da evolução? Darwin. Charles Darwin não foi o cara que criou a teoria da evolução. A teoria da evolução vem lá dos gregos. Então não era uma falta de opção. Né? O Charles Darwin, ele deu voz. Era uma coisa que era discutida dentro do meio científico há muitos anos, né? A origem da vida. Mas o Isaac Newton, ele tinha opções. Ele tinha opção de idolatrar puta, tinha opção de idolatrar Maomé, ele tinha opção de ser ateu, tinha opção de gnosticismo, ele tinha opção de, sei lá, inanismo, né? Que é o pessoal da Índia lá que faz isso também, da África. Ele tinha opção, mas não, ele entendeu que o evangelho é verdade, né? E engraçado que é ocultado isso. Não se fala disso. As pessoas têm a expectativa de cumprimento das leis naturais. Essa é a expectativa de todas as pessoas. Então, por isso que a ciência, infelizmente, as pessoas hoje, a fé delas está toda na ciência. Assim, não são inconciliáveis, nunca foram, elas caminham de como você falou aí. A nossa mente é tão materialista, tão idólatra, que a gente precisa de um referencial, de um grande cientista para respaldar. Olha isso. É isso que eu tô fazendo, tô por Isaac Newton. Sabe? Não é qualquer Zé, tipo assim, olha aqui, então precisa desse argumento de autoridade, porque o evangelho por si só é o argumento de autoridade. Então... não foi o Marcos Alucci que falou, foi o Isaac Newton, gente. Pelo amor de Deus, é uma autoridade. E mais uma pergunta, Ana. O que é fé? Eu gosto de fazer essas perguntas para ter diferentes opiniões a respeito do. Você já falou sobre o evangelho, você falou que, resumindo, é o tema da vida. Você pode. Eu falei que a materialização. Vou escrever aqui. A concretização. Materialização do acesso a Deus, né? Acho que dá para aprimorar melhor isso. Né? Quer falar de novo? O que é o evangelho? O que é o evangelho? Aprimorar. Não. O acesso a Deus de forma concreta. Acesso a Deus. Cadê mais? Forma concreta. E o que é fé?
fé. Ai, eu queria tanto citar Hebreus, que eu queria saber de cor. Hebreus 11. A Hebreus fé é 11, o a firme fé é o firme fundamento das coisas que não fundamento se das coisas que vê não se e a veem e certeza a das certeza coisas que das se coisas que se espera. esperam. Hebreus 11:1. Hebreus 11, 1. Aí logo na sequência, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a minha definição de fé. Posso fazer um Ctrl-C, Ctrl-V? Tá bom. Sendo bem literalista, né? Tá bom. Mas é porque é uma definição tão perfeita. Defina pra mim essa definição. Fé é agir confiando naquilo que você não entende ainda, naquilo que você não vê ainda, mas que você tem certeza no fundo do seu coração. Eu gosto muito da definição da fé que a Michelle trouxe um pouquinho pra gente. A fé é você obedecer apesar de você não entender. Porque sim. Deus vai falar com você e você não precisa entender qual que é o resultado daquilo ou qual que é o propósito daquilo. Você precisa só entender que é a vontade dele na sua vida em relação àquilo, você vai e obedece. Talvez mais pra frente você vai entender o porquê que você tinha que viver isso. E fé envolve medo. Não, Totalmente. Fé envolve medo. A pessoa tem muita fé, ela sente medo. Sim. Ela sente medo, ela sente insegurança, ela sente... Mas fé é algo... E é algo racional. Sim. Extremamente. Não dá pra desvincular o raciocínio. Não é emotivo, não é sensacionalista, fé é racional. Olha, eu vou te falar, já tive muita mais experiência de seguir a emoção achando que era fé e dar de cara na parede. Agora, quando eu sigo a razão, entre aspas, de entender que o Senhor está apontando, está me inclinando para certa situação, certo caminho, e de repente as coisas vão no caminho as coisas vão se confirmando. É como eu tinha convicção que eu tinha que seguir trabalhando em São Paulo, contratar tal fulano, e aqui para a empresa, no caso, para minha empresa. E de repente aquelas coisas, o resultado vai trazendo, vai se materializando. Então, para mim, a fé está muito ligada com a razão, ao mesmo tempo com uma convicção pessoal. Então vem aquela razão, mais uma convicção pessoal. Razão o que que é? Eu sei que esse microfone está trocando de cor. É uma razão, está brilhando na minha frente. Mas ao mesmo tempo, no meu coração, está trazendo aquela respaldo que aquilo está correto. Né? Tudo um exemplo materialista, né? É porque a gente não tenta a Deus, né? Não tem onde tentar. Nenhuma atitude movida por fé vai ser impensada, intempestiva, temerária. Até porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, né? Então, uma pessoa cheia do Espírito, o que é uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa que tem domínio próprio, alegre, amorosa, fiel, e não uma pessoa que faz pirueta. Para mim, eu fico pensando no exemplo de Pedro andando sobre as águas, né? Pedro ele não andou sobre as águas, ele andou sobre duas palavras, sobre 3 letras. Vem. Que Pedro falou assim: se tu és o Senhor, me fale para andar sobre as águas. E Jesus falou assim: vem. Pedro, eu gosto de trazer essa explicação para a pessoa entender. A pessoa andou sobre as palavras de Deus. Então, viver pela fé é a gente viver em obediência à palavra de Deus. Agora, não é porque Pedro andou sobre as águas que eu vou falar assim: não, eu tô passando certa situação, eu vou andar sobre as águas. Você vai se afundar, cara. Então, pronto, viver fé é você ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu gosto sempre dessa definição. Ouve a voz de Deus e obedeça. Não entendeu? Não tem problema, a gente não é chamado para entender, a gente é chamado a obedecer. Acho que obediência e fé são duas coisas também. São associações. E de fato, as pessoas mais exemplos de fé, Abraão, pai da fé. Qual que é o exemplo de Abraão? Obediência. O cara obedeceu a Deus assim até o último. Teve aquela quedinha lá quando ele se deitou com Agar, teve Ismael e tal. Nasceu o seu filho Isaac, Deus pediu para entregar, sacrificar seu filho Isaac. E ele foi lá, obedeceu a Deus. Uma referência. Impressionante. Então, é isso, Ana. Você quer trazer uma mensagem pro pessoal? Quer trazer uma reflexão? Bom, o que o senhor está falando no seu coração? Vamos lá, vamos falando de fé. Olha, de verdade, não, o que Deus fala no meu coração, de verdade, é para você, mulher que está assistindo esse podcast, sabe? Eu não sei. Queria muito deixar para você que a sua vida pode ser muito melhor e que às vezes você tá numa situação de
que você se vê refém não sei, você se vê refém da própria situação e abra seu desejo de coração, que seu coração esteja receptivo, quebrantado para a possibilidade de algo mais profundo, de uma verdade muito mais profunda, da possibilidade de arrependimento, de mudança de vida. Então, assim, a conversão não é um desvio. Ah, não, muda ali para a esquerda, só um pouquinho. Não, você vai virar 180 graus. E você pode ter certeza, quando você vira 180 graus, tudo acompanha. Então, se você estava vendo esse visual, o visual vai ser outro. Verdade. A perspectiva vai ser Outro outra. panorama, né? E assim, eu queria muito deixar essa palavra de esperança, de, não sei, essas mulheres, pessoas em geral, presas no álcool, presas em situações assim que você não vê, que você tá num túnel fechado, escuro. Essa luz existe, essa luz é Jesus, e ela, assim, ela resplandece em todos os lugares. É o que eu desejo, especialmente para as mulheres. Eu acho que isso, de alguma forma, alguma mulher vai ouvir e sentir assim, sentir no coração inclinada que essa palavra seja uma sementinha e que ela, enfim, Amém. frutifique, prospere. E é isso. Muito obrigada pela participação. Eu me senti muito honrada. Nossa. Você é um ótimo host e Obrigado. desejo muito sucesso. Tá? Obrigado, Ana. Obrigado. Para mim também foi espetacular quando você aceitou o convite. Eu falei, nossa, que legal. A Ana, uma pessoa no calibre da Ana, no cacife da Ana aceitar, uau! Porque assim é inenarrável. E que o Senhor abençoe todos que estão ouvindo. Eu tenho certeza que Jesus Cristo, quando eu penso no Evangelho, eu penso que Jesus é o único caminho. Não existem os caminhos, né? Tem muita gente que fala que vários caminhos levam a Deus. Não é um caminho só, Jesus Cristo. Existe só uma verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Nele não contém a verdade, ele é a verdade. E existe somente vida em Jesus Cristo. Então, se você está cansado, oprimido, frustrado, talvez você está precisando de Cristo. Então, essa é a mensagem. E aí, claro, ó, se você não está inscrito no canal, fez sentido para você, esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva, por favor, vai, ajuda a gente. Tenho certeza que você vai receber conteúdos massa. É sempre conversa informal, somos todos jovens e te garanto que eu não vou te colocar regras do que tem que fazer. Eu vou pregar o evangelho, não ser a palavra de Deus. Porque você vai ser limpo pela palavra de Deus. Você não tem que vir para a igreja, você não tem que formatar a sua vida e vir para a igreja. Você tem que vir para a igreja e sua vida será formatada. Igual a Ana falou, você faz a conversão e na conversão o seu panorama vida muda, a sua vista muda, as pessoas que você está andando mudam. E não é forçado, é natural, é uma coisa natural. Então, faça o convite, participe conosco, continue escutando a gente. E agradecemos pelo privilégio de ter você conosco. Tá? E dá uma força no canal, inscreva, curta, compartilha, comenta aí embaixo, os seus comentários podem virar tema nos próximos capítulos. Certo? Tchau! Tchau, gente! Nossa!